É isso aí, pessoal. Vamos lá. Segunda-feira, vamos que vamos. Vamos de live número 29. Olha aí. Live geradora de renda número 29. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos começar a segunda-feira. Saímos aí do feriado. Tempo fechado aqui em São Paulo, talvez chuva. Enfim, né? Vamos lá. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. 7h59 da manhã. Começando aqui mais uma live. Vamos nessa. Então, trazer aqui essa notícia. Já começando aqui falando de Fiagros. Tá? Então, já fiz até um vídeo aqui pro meu canal do YouTube. Falando ali sobre uma matéria que saiu na Bloomberg Linha. Sobre falência em Fiagros. A gente tem visto cada vez mais aumentar aí o número de pedidos de recuperação judicial envolvendo produtores rurais, e isso, querendo ou não, acaba rebatendo no setor de Fiagros, tá? Então, é um segmento que caiu muito nas graças do investidor. Então, estou aqui com uma matéria do FIS.com.br. O mercado de Fiagro bateu a marca dos 500 mil investidores em fevereiro, tá? De acordo com o relatório da B3, o relatório mensal. Então a gente tem ali mais de 500 mil investidores em Fiagros no Brasil. Hoje, em fundos imobiliários, a gente tem ali um número superior a 2,5 milhões. Em Fiagros, lembrando que Fiagro começou em 2021, a gente já tem 500 mil investidores, tá? Vale a pena a gente comentar o seguinte: tem muito Fiagro que chama atenção porque está em base 10, e aí aquele investidor que faz um aporte pequeno acaba entrando no Fiagro só porque ele custa R$10, sem nem entender muito bem como está a carteira dele. Então entra lá nesse Fiagro e também olha o dividend yield, tá? Só que qual que é o ponto? Isso aí eu já falei várias vezes. Quando você olha só o preço, você pode estar entrando num fundo que está caro. Vamos pegar, por exemplo, o MXRF. Ó, vamos trazer esse exemplo. Quando você pega o MXRF11, ele custa R$10, ele está barato. Não é bem assim, tá? O MXRF, por exemplo, ele é um fundo de papel. Se o fundo de papel está com PVP acima de 1, significa que ele está caro. No caso aqui, o MXRF, olhando aqui no Status Invest, ele está com PVP de 1,07. Ou seja, ele está 7% acima do valor patrimonial dele. Está caro. PVP para fundo de tijolo, para fundo de papel, fundo de crédito, funciona bem. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele está com PVP acima de 1. Então, se você está entrando num Fiagro que tem carteira de crédito do agronegócio, está com PVP acima de 1, você está pagando caro. Já começa por aí. E um outro ponto, a questão do dividend yield. Yield alto não significa necessariamente fundo bom. Tá? Então, se você tem um dividend yield alto, vamos lembrar a fórmula do dividend yield. É o quanto o fundo, a ação, está pagando de dividendo dividido pelo preço da cota. Se o preço da cota diminui, o dividend yield sobe. E aí, por que o fundo está caindo? Por que o preço da cota está caindo? Se o fundo estiver bem desvalorizado no mercado por perda de credibilidade, por, sei lá, algo nessa linha, perda de fundamento, ele vai desvalorizar e aí o dividend yield vai subir, tá? E mesmo que seja um fundo com fundamentos ok, com fundamentos interessantes, se o yield está alto, significa que o risco que ele corre é alto. Não existe almoço grátis. Então, da mesma forma, se você quer ter um retorno alto, você vai ter que correr um risco maior. Não tem jeito, não tem uma jogada diferente dessa. Então, cuidado, olhar só yield e só preço da cota, muita gente acabou fazendo isso em Fiagro, enfim, acaba entrando aí em posições que são bem arriscadas. Fala, Jean, bom dia. Boa. Então, a matéria que eu trouxe aqui, ela fala exatamente sobre o crescimento ali da base de cotistas, tá? Os Fiagros aqui, a matéria fala o seguinte: Fiagros crescem até 403% em 12 meses. Veja os campeões em novos cotistas. Então, galera, aqui, ó, deixa eu mostrar a tabela aqui. Tá. Então, ó, vamos lá. Deixa eu virar aqui para vocês. Então, ó, aqui a gente tem a tabelinha
com os... Aqui ele colocou em percentual, né? Em escala crescente de percentual de crescimento. Então, por exemplo, a gente tem o EGAF11, que em março de 23 tinha ali 3.204 cotistas, e aí aqui no caso, até 15 de março de 2024, né? 12 mil, tá? Aí o AZQ, que é o Azequest Soli, saiu de 8 mil para quase 30 mil. O Rura 11, que é o fundo do Itaú, saiu de 20 para 67. O NCRA saiu de quase 3.600 para quase 10 mil. Vegia saiu de 71 mil para 170. XPCA de 45 para 104. OIAG de quase 6 mil para 13 mil. CPTR de 14 mil para 32. O SNAG de 37 para 83. E o KNCA de 28 para 61. Então a gente vê que realmente fundos aqui bem conhecidos, vai, o AZQ, o Rura, o VG, XPCA, CPTR, SNAG, KNCA, fundos realmente bem conhecidos, bem famosos. Então isso mostra que realmente o setor de fiagro, o segmento de fiagros, realmente caiu nas graças aqui do investidor brasileiro, tá? E em momentos de Selic mais alta, Selic ali a 2 dígitos, qual que é a parada? A maior parte dos fiagros, ela está exposta em CDI. Tá? O CDI é o principal indexador do agronegócio. Então, quando você entra no fiagro, majoritariamente você está entrando em CDI, em um ativo atrelado a CDI. E aí, quando você tem uma Selic mais alta, uma Selic em 2 dígitos, o CDI ele vai ficar mais alto. Vamos lembrar que o CDI acompanha a Selic. Então, CDI fica mais alto. E aí a parcela de correção monetária lá do dividendo fica maior e o dividendo naturalmente acaba ficando mais alto. A partir do momento que a Selic começa a cair, a gente tem um CDI menor, a gente tem uma correção monetária menor e um dividendo que caminha para baixo. E aí, ponto que eu já trouxe várias vezes. Dividendo de um fundo de papel está caindo? Tá, o que você vai avaliar? Está caindo porque ele está tomando inadimplência na carteira, ele está tomando calote no crédito, ou é porque o indexador ali que ele está exposto está caindo? Esse é o ponto, beleza? E aí, obviamente, o fundo na época de dividendos mais altos acaba fazendo um caixa para poder, quando tiver um movimento de redução dos dividendos, acabar suavizando mais. Isso acontece, né? Então, as gestoras acabam fazendo esses movimentos também para quando a gente tem ali uma queda nos dividendos. Então, em momento de pagamento maior, em momento de maior resultado, a gestora pode fazer um caixa ali, uma reserva acumulada para poder suportar queda nos dividendos quando houver. Beleza? Então, algumas gestoras acabam fazendo isso. Vou pegar aqui, ver se consigo abrir o relatório gerencial do EGAF11, que foi o fiagro que mais cresceu percentualmente falando em termos de base de cotista. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que tem no EGAF. Vamos bater um pouquinho o relatório gerencial dele aí. Vamos lá. Então, o EGAF foi o fiagro que cresceu aí 403%. Ele saiu de 3.200 cotistas para 12 mil, tá? E é bacana comentar isso também, pessoal, o seguinte: quando você tem esse aumento no número de investidores, menor tende a ser o risco de liquidez. Isso é importante, tá? Então, quanto maior a base de cotista, quanto mais negociação um fundo tem, menor é o risco de liquidez. Porque por mais que a gente compre para o longo prazo, pode chegar um dado momento que a gente vai precisar vender. Seja porque o fundo valorizou demais, e aí a gente vai rebalancear a carteira, seja porque o fundo perdeu o fundamento e aí já não tem uma perspectiva de melhora. Então, é importante você ter uma base grande de cotistas e você ter um volume de negociação diária alto, porque se você precisar vender, você consegue vender tranquilamente, tá? Então, esse é o ponto, beleza? Esse é o ponto. Então, quanto maior a base de cotistas e quanto maior a liquidez diária, o volume de negociação diário, melhor. Boa, vamos lá. Beleza. Então, ó, galera, vamos... Deixa eu virar aqui. Tô aqui com o relatório do EGAF
tá? Que foi o Fiagro que mais cresceu ali em termos de base. Ó, quando a gente olha aqui início de 2023, a gente vê dividendos lá em cima, a gente vê dividendos maiores. A partir do momento que a gente começa a ter redução na taxa Selic, a gente vê um pagamento mensal menor. Então, aqui a gente estava ali numa Selic a 13,75 e depois, ó, a partir do momento que a gente começou a ter queda na Selic, o dividendo mensal veio caindo. Então, provavelmente, esse cara aqui está majoritariamente exposto em CDI. Então, ó, a rentabilidade no mercado comparado com o CDI. Então, esse cara provavelmente ele está ali atrelado a CDI. Deixa eu ver. Carteira. Aqui, ó. Ativos financeiros, de fato. Ó. CDI mais 4,89, 96% da carteira. E o que está em caixa ali está também atrelado ao CDI. Beleza? Então, ó. Deixa eu ver aqui. Carteira de crédito. Ah, boa. Então, os ativos que estão aí na carteira. A gente tem a Nativa, tem a Cargill, Pantanal, Toagro, Café Brasil, Agrofito Produtores. Então, a gente tem uma carteira aqui considerável. Participação por estado, participação em 13 estados, participação por cultura. Então, a maior parte aqui, ó, exposição em soja. Exposição maior aqui em soja. Então, esse aqui é um ponto de atenção. A gente já tem falado bastante sobre ali soja, milho, pressão nos preços, tá? Existem outras culturas também, só que, ó, quase 70% da carteira está em soja e milho, beleza? Então, você acaba ficando muito dependente na carteira, de soja e milho. Então, esse aqui é um ponto que a gente precisa avaliar, tá? Não estou falando que o fundo está ruim, não estou falando que o fundo está indo mal, porém, o fundo depende de 70% da carteira quase de soja e milho. Duas commodities que nesse ano estão mais pressionadas. Então, isso aqui é um ponto de extrema importância a gente olhar, tá? A gente está ali majoritariamente exposto em duas commodities que esse ano estão mais pressionadas. Beleza? Então, aqui é a divisão dos CRAs, tá? A maior parte é sênior, então baixo risco aqui para o fundo, beleza? Aqui a exposição geográfica, a carteira de ativos, aqui o fundo está ali exposto majoritariamente no setor de revenda, então seria provavelmente revenda aqui de produto. E aí tem uma exposição aqui no setor mais middle, né? Uma empresa de tamanho mediano, tá? Tem aqui cooperativa, boa. Tem cooperativa também, boa, maravilha. Então, importante a gente olhar isso aqui, tá? Então, batendo basicamente aqui o relatório do EGAF, tá? Um relatório grande. Então, a gestora também comenta aqui sobre o panorama macroeconômico e tal, mas é importante olhar isso aqui. Diversificação geográfica, diversificação de cultura, a gente vê que quase 70% da carteira tá em soja e milho, então ponto aqui de atenção, principalmente por conta de tudo que tem acontecido no preço dessas duas commodities, tá? Mas a princípio o fundo ele tá conseguindo rodar bem, tá? O fundo a princípio tá ok. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, importante, ó, na página 4 aqui o relatório comenta o seguinte, ó: reforçamos que o nosso Fiagro está muito saudável, nosso monitoramento não apontou nenhum alerta vermelho, nossas exposições continuam resilientes, continuamos afirmando que os eventos climáticos não impactarão a nossa carteira. Nossa tese de investimentos foi construída para trazer tudo o que tem de melhor de operações estruturadas para mitigar o principal risco do agronegócio, o clima. Investimos majoritariamente no segmento da cadeia de insumos com subordinação, excesso de garantias líquidas e pulverização. Ou seja, o fundo está falando aqui que, olha, apesar de tudo que está acontecendo no agro, El Niño e tudo mais, tá tudo bem aqui com o fundo, não tem nada de errado
acontecendo. Boa. Ele não comenta aqui se a carteira tá... se a carteira tá adimplente. Ele não comenta aqui. Mas aparentemente tá. Aparentemente tá adimplente. Beleza? Aparentemente a carteira ela tá adimplente. Então, pessoal, é isso que a gente precisa olhar quando a gente está falando de agro. Tá, como é que está a diversificação climática? O que a gestão está comentando sobre as operações? Como é que está a diversificação por segmento? Não é simplesmente... Esse cara, ele nem é base 10, ele é base 100. Então, é importante a gente olhar para esses aspectos e entender como é que está o indexador da carteira. É a maior parte CDI. Tá, Selic em queda, CDI em queda, dividendo está em queda. Mas e aí? O dividendo está caindo por conta do indexador ou está caindo por conta de calote? Então, é importante ter isso em mente. Maravilha, galera. Então, falamos aí sobre os Fiagros, tá? Sobre essa notícia que saiu. E, galera, comentar aqui sobre o GARI 11. Fiz até um vídeo que vai ao ar hoje, tá? No meu canal aqui do YouTube, falando aí sobre a compra de 21 imóveis pelo GARI 11. Vamos lembrar que o GARI 11, ele era o GALG, Fundo de Galpão Logístico, tá? E aí agora o fundo está majoritariamente exposto em renda urbana. Ele anunciou a compra aí de 21 imóveis, tá? Essa compra ela vai se dar via compra de cota de um outro fundo imobiliário, o Artemis. Então, o fundo vai fazer exposição aqui em 21 lojas, tá? Locatário aí, Grupo Mateus, Pão de Açúcar e o Almanara. O que é importante comentar aqui, ó? Prazo dos contratos, ó, prazo bem longo. Os prazos mais curtos que a gente tem, eles são de 180 meses, 15 anos de contrato. Então, isso aqui traz muita segurança financeira para o fundo. E aí, os contratos, todos aqui atípicos. Tá? Já bem na linha do que o GALG fazia. Ele só entrava em contrato atípico. E aí a gente tem aqui a diversificação geográfica. O fundo vai entrar aí em mais 9 estados, se eu não me engano, tá? Com essa aquisição. Então o fundo vai sair de 4 imóveis. Ele vendeu o de BRF lá em Salvador. Saiu de 4 para 25. Uma transação aqui, se eu não me engano, de mais de 800 milhões de reais, 850 milhões de reais. E com isso o fundo vai entrar em peso no segmento de renda urbana, tá? Então o GALG aprovou em assembleia a mudança do ticker de GALG para GARI para justamente poder refletir ali a nova mudança da estratégia do fundo, que é focar em renda urbana, tá? Eu esperava que o fundo fosse fazer ali uma divisão meio a meio, pelo menos foi o que saiu na época lá da emissão, que ele captou mais de 600 milhões de reais, mas não foi o que aconteceu. O fundo entrou em peso aqui no segmento de renda urbana. Vai ficar muito parecido com o TRXF. O TRXF ele tem uma pontinha em galpão logístico. A ideia do fundo quando começou era focar em galpão logístico, mas daí o fundo acabou enveredando ali para renda urbana, tá? E exatamente o que está acontecendo aqui com o GALG 11, com o GARI, né? O que é importante comentar? Eu achei algo muito positivo. Na época que a gente tinha o GALG, tá? Ele era um fundo que tinha ali 5 imóveis, estava com uma alavancagem mais alta, vacância sempre foi zerada, todos os imóveis ocupados, contratos atípicos, prazo médio ali de contratos na casa de 9 anos. Então ele tinha bons fundamentos. O que pegava no GALG? Liquidez. A liquidez do GALG era uma liquidez ali que patinava entre 700 e 900 mil reais. Hoje, a liquidez do GARI está na casa de quase 5 milhões de reais. Ele tem quase 1% do IFIX e uma liquidez que roda hoje a quase 5 milhões. Então foi um fundo que realmente pegou muita atração, amadureceu bastante. É um fundo que eu tenho gostado, de verdade, que tem amadurecido bastante. Ele pegou uma atração muito boa em termos de liquidez. Saiu de 900, 800 mil reais de liquidez, foi para 4, quase 5 milhões. Então o fundo realmente tracionou bem e tem conseguido ali
fez uma gestão ativa bacana de vender um imóvel, reduzir a alavancagem. Tem mais 3 imóveis aí que o fundo já tem algumas propostas de venda. Isso já permitiria destravar ali um certo valor, já permitiria reduzir a alavancagem do fundo, tá? Então é um fundo que realmente tem conseguido trabalhar bem. Então fez ali, começou pequeno e daí anunciou agora a compra de 21 imóveis. Então, fundo fazendo exposição quase que all-in em renda urbana. Beleza? E era um fundo que estava ali patinando entre 9, 9,10 e agora bateu 9,23. É um fundo que eu trabalho com alguns clientes da XP e ele andava muito de lado ali. 9, 9,2, 9,5, 9,10, 9,7, 9,5, volta para 9,10. Daí, agora o fundo avançou para 9,23. Então, o mercado realmente parece ter gostado aí da notícia do GARI 11 e o anúncio aí dessa compra de 21 imóveis. Então, realmente o fundo, seguindo o cronograma que ele tinha traçado, ele tinha colocado ali que ia anunciar a compra dos imóveis no final de março, e assim foi feito. Dia 25 de março, o fundo anunciou ali a compra dos imóveis de renda urbana. E a expectativa foi até uma surpresa, porque a expectativa do GARI, pelo menos o que foi trazido na época da emissão, era que o fundo fizesse ali umas 6, 7 aquisições de imóveis, sair ali para 11, 12 imóveis, só que na verdade o fundo anunciou a compra de 21 imóveis. Então realmente o fundo está muito ativo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então hoje era basicamente isso que eu queria trazer, comentar aí um pouco sobre Fiagro, essa notícia que saiu ali de crescimento dos Fiagros, tá? E também comentar sobre o GARI 11, não tinha feito nenhuma live ainda explicando sobre isso, tá? Então decidi fazer aí comentando, dar um pouco mais de detalhe, comentar um pouco ali do histórico do GARI 11, tá? Dia 28 a gente fechou ali já com os principais fundos imobiliários anunciando dividendos, fiz até um post no dia 28 mesmo, na quinta-feira. Então, fundos aí já anunciando os dividendos que serão pagos para os cotistas agora em abril, tá? Então, resultados ali a princípio vindo em linha com o que a gente já observa na média. Beleza, galera? Tranquilo? Então, era isso que eu tinha para hoje, tá bom? Então, live 29 concluída com sucesso. Muitíssimo obrigado aí pela atenção de todo mundo. Uma excelente semana. Contem comigo. Tamo aí. Quem tiver interesse na assessoria, me manda uma mensagem. Quem está assistindo a gravação do YouTube, me manda uma mensagem aqui no Instagram. O link está na descrição do vídeo. A gente conversa. Se fizer sentido, a gente avança para assessoria. Beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção. Vamos em frente. Contem comigo. E é isso aí. Valeu!